Boa tarde. Hoje em destaque a mais representativa Associação Desportiva do Concelho, o Vieira Sport Clube, que este ano, no dia 25 deste mês de março, completa 61 anos da sua fundação, que aconteceu em 25 de março de 1965. Neste ano do 61º aniversário, o Vieira segue disputando o Campeonato Pro-Nacional e está atualmente na 16ª posição com 25 pontos dentro do espaço que pode levar à despromoção. Ainda sem conhecer o resultado do jogo deste fim de semana, a equipa de Vieira de Minho está a 9 pontos dos lugares de manutenção. Uma situação certamente fora das expectativas iniciais do clube para esta época. Na taça da Associação de Futebol de Braga foi eliminado nos 16avos de final. Recorda-se mais uma vez, foi na época 2009-2010 que o clube atingiu o máximo da sua progressão desde a fundação e início nos regionais em 1965 e o escalão máximo atingido foi a 2ª Divisão Nacional nessa época, 2009-2010. Na Taça de Portugal, o Vieira Sport Clube conseguiu, como maior proeza, chegar à 5ª eliminatória na temporada 93-94. Nessa eliminatória viria a ser eliminado pelo Salgueiros, quando este disputava a 1ª Divisão Nacional, ou a atual Primeira Liga. No seu palmarés, o Vieira tem um título de campeão da 3ª Divisão, Série A, também 5 taças da Associação de Futebol de Braga, além de uma super taça e 4 títulos de campeão da Associação de Futebol de Braga e subida de divisão. É um clube de referência nos nacionais de futebol pelas 16 temporadas consecutivas que permaneceu na 3ª Divisão Nacional, de 1984-85 até 1999-2000. Detém, por isso, o título de equipa com maior número de presenças consecutivas na 3ª Divisão Nacional. Depois foi um movimento inverso, voltou ao escalão regional, reavivando a discussão entre os adeptos sobre a necessidade de refletir quais os objetivos que o clube pode ambicionar dentro das possibilidades de um concelho classificado como de baixa densidade, sem tecido empresarial que possa apoiar da forma desejada e com um número de associados limitado para as suas necessidades de financiamento. O clube apenas tem tido garantias do orçamento municipal. A atual direção, saída da Comissão Administrativa nomeada pelos associados, recorda-se, no final da época 2015-2016 e que realizou uma notável recuperação do passivo e do prestígio do clube, mantendo-se em funções por eleição desde o início da época 2020-2021. Com baixas receitas correntes, cotizações, patrocínios ou outros, a direção tem feito esforço assinalável para manter o prestígio do clube no lugar que merece. E, apesar de tudo, mantém ainda em atividades as camadas mais jovens dos traquinas, os mais precoces aos júniores. Num esforço de promoção da prática do desporto do futebol no concelho, que abrange perto de 200 praticantes. Para falar então do Vieira, do seu aniversário, o 61º, da situação atual, da época desportiva, das suas atividades e do futuro mais próximo, convidamos e temos em estudo Pedro Araújo, presidente da direção, e também António Silva, que é responsável da área do desporto da Rádio Alto Ave. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Pedro Araújo, mesmo que não queira, o presidente é o rosto do clube e sobre ele caem os louros e as principais críticas. Estou a ler bem? Boa tarde a todos, boa tarde aqui ao painel, boa tarde a quem nos ouve, um abraço muito especial para quem nos ouve fora do país, os nossos imigrantes que muito gostam do Vieira, e no fundo, boa tarde em especial e um saudar especial para todos aqueles que gostam, que amam, que respeitam o Vieira Sport Clube. Sim, mas como em tudo na vida, mas também nunca tive qualquer tipo de receio de dar a cara, a consciência sempre tranquila, mas claro que o presidente de uma direção é sempre o principal rosto, embora no nosso caso nós assumamos todos como equipa tanto as vitórias como as derrotas. É bom lembrar que o presidente da direção é a figura primeira de um conjunto de pessoas. Tem uma equipa muito valiosa, de gente muito boa, gente que tira muito tempo à sua vida particular, à sua vida profissional, às suas famílias, ao seu dia-a-dia, que tira muito do seu tempo a dedicar a esta causa e que... Eu não falo agora por mim,
não quero falar por mim, mas que merecia um pouco mais de respeito de muito boa gente, ou melhor, de pouca gente, que apenas perde muito tempo a criticar, umas críticas infundadas muitas vezes. A crítica, quando assertiva... Mas não vamos perder tempo sequer com esse tipo de pessoas. Vamos se calhar louvar as pessoas que de facto respeitam o nosso trabalho, que nos elogiam, que de facto contribuem para que o nosso trabalho seja cada vez melhor, que nos motivam, que naqueles momentos mais críticos, mais difíceis, pronto, estamos a viver desportivamente num dos setores um momento muito exigente e temos tido de facto muito apoio de muitos adeptos, muitos sócios que compreendem o momento, porque ninguém neste momento, repito, sofre mais do que nós com isto que se está a passar, não é? Mas, digo, as críticas, quando são construtivas, são muito bem-vindas, sempre muito bem-vindas. Agora, penso que ninguém se livra das chamadas más línguas, não é? Enfim, daquelas críticas mais assintosas e não com a intenção, supõe-se, não com a intenção de melhorar, mas sobretudo José Luís, portanto, só para não perdermos muito tempo com esse tipo de críticas, peço que vamos começar a conversa por aí e nem vale a pena. Porque estamos a falar aqui de meia dúzia de pessoas que única e simplesmente estão ansiosas que corra tudo mal ao Vieira. Eu quando ouço em pleno estádio do Vieira Sport Clube, o dia mais feliz da minha vida será quando o Vieira descer. E assim, pessoas são pessoas tristes, são pessoas que não têm vida, são pessoas que têm problemas e que nem sequer devem ir ao psicológicos, psíquicos. Não é normal. Não é normal eu gastar o meu tempo e o meu dinheiro para ir ver o clube da minha terra a perder. E dizê-lo de forma alta, para que todo mundo ouça, que o dia mais feliz dessas pessoas é o dia em que o Vieira possa descer. Portanto, isso não é sequer conversa, nem sequer merece. Mas isso também merece grande tempo. Um descontentamento que não é mal expresso, mal verbalizado dessa maneira. Vai-se analisar, porque aqui há uns anos o treinador ABC não me pôs-me a aquecer muito tempo e eu não gostei, ou porque eu até merecia ser convocado, ir aos séniores e não fui, ou porque hoje até está de sol e até hoje era bom que chovesse lá mais para o Naval. Também há Ronaldos no Vieira. Percebe? Vamos ver uma coisa. E de facto, eu até já vinha com essa ideia de falar e já começa. Uma das coisas que nos preocupa a todos e que nos devia preocupar a todos enquanto sociedade vieirense, não se percebe, seja de que forma for, não se percebe o porquê, eu nem nunca percebi, de ter aí um pequeno setor da sociedade que nutre, e eu sei o que vou dizer, mas que nutre um ódio ao Clube da Terra. Não se percebe. Quando muito podia nutrir uma indiferença ou pelo menos um negativismo ao Clube da Terra. Não, desculpa. Não será ódio. Eu sei o que estou a dizer. Não, tenho noção do que estou a dizer. E não é às pessoas, porque eu antes de ser diretor do Vieira, eu já sentia isso, já havia isso, porque já era patrocinador, já acompanhava os jogos e o António Silva está aqui e sabe disso. Ele sabe perfeitamente do que eu estou a falar, de quem estou a falar, sabemos de tudo. Portanto, são situações que não são normais. Quer dizer, atenção, hoje a normalidade é sempre discutível. Portanto, eu estou a falar do que no meu entender, não é normal. Chamares da linguagem hostil ou a linguagem do ódio. Não penso que seja de todo interessante esse tipo de situação. Mas pronto, baseamos no seguinte: há uma enorme franja, diga, esmagadora maioria, de facto, nutre um enorme respeito pelo Vieira, tem noção do enorme esforço que estamos a desenvolver, tem noção da grandeza do clube, tem noção também que há cerca de 10 épocas atrás, se não fossem estes aventureiros, hoje estaríamos a falar de um clube diferente, de um Vieira 1965, ou de um Vieira 2025. Nunca, graças a este esforço, nós conseguimos que não se apagasse a história, que se mantivesse ativo um clube com muita história, com muitos títulos. Esses títulos que aí estão, hoje podemos falar deles porque houve alguém que deu continuidade ao clube. Porque houve alguém que, após 3 assembleias, assumiu o risco de dar a cara. Porque se fôssemos como a esmagadora maioria desses ditos críticos, desses que têm um ódio faminto ao Vieira Sport Clube, hoje o Vieira não se chamava Vieira, não era esse Vieira, era outro Vieira com 10 anos, que eu já não sei se já estaria na Pro Nacional, ou até estaria no Campeonato de Portugal, ou estariam só Deus é que o sabe. Mas isso é o que sempre... Mas isso é preciso ter noção. Mas o Conselho tem capacidade para suportar uma equipa em escalões. O Conselho tem capacidade de ser assim o entender. E quando falamos em Conselho temos que distinguir duas vertentes. Nós temos a questão do município, que normalmente assumimos sempre a questão do município e perceber... Que é um parceiro desde sempre. O município de Vieira do Minho é sempre o principal parceiro de qualquer clube da terra, seja o clube que for.
e não foge à regra do Vieira Sport Clube, mas para isso temos um protocolo assinado anualmente, renovado anualmente, onde nós apresentamos de facto objetivos e onde todos os anos os assumimos, cumprimos e ultrapassamos. Portanto, não é dizer que a Câmara dá X dinheiro ao Vieira e não sei o que, não sei o que mais. Não, a Câmara não dá dinheiro a rigorosamente ninguém. Nesse caso, os municípios assumem protocolos desportivos. Nesse caso é investimento. Pronto. E nós, de facto, o Vieira Sport Clube hoje, desde que nós estamos aqui, pelo menos, nós pegamos num clube que tinha 2 escalões de formação, ou acho que era 2 ou 3, ou nem isso. Hoje nós temos, que faltou aí no seu preâmbulo, faltaram ali, nós temos Petizes com 2 equipas, temos Traquinas com 2 equipas, temos Benjamins com 2 equipas, temos infantis, temos iniciados, juvenis, temos júniores. Tá bom? Pois, e agora repare. Mas o que eu disse vai dos Traquinas até aos séniores. Mas ainda vai dos Petizes até aos séniores. Faltou aí a questão dos Petizes mais pequeninos. Tudo bem. Meu. Depois, onde é possível já existir aqui alguma competição, temos os Benjamins, as duas equipas na fase de campeões, temos uns infantis a lutar na fase também de luta de apuramento de campeão, temos uns iniciados que neste momento em 12 jogos já marcaram mais de 100 golos, estão a liderar portanto, o campeonato, estão lançados para serem campeões e subir de divisão, temos uns juvenis que estão na luta pela manutenção e estão bem lançados também para se manter na primeira divisão, temos uns júniores que tudo aponta também para uma carreira muito bonita e que em princípio também vão conseguir subir a divisão, e estas coisinhas todas que dá muito trabalho e é fruto do trabalho de muito boa gente, para quem de facto envio também um forte abraço e um enorme obrigado, que também devemos falar, porque o Vieira não é só a equipa principal. A equipa principal. É muito a equipa principal, é a principal imagem, mas há aqui muito trabalho também à volta disto tudo. E tem apoios para isso, além do município? Para as camadas. Temos apoios necessários. Nós sabemos, nós temos pais que investem. Sim, os pais têm uma pequena contribuição também, os que podem, porque temos aqui situações que efetivamente com dificuldades económicas comprovadas e em que o clube assuma essa despesa. Depois temos algumas empresas, mas todos nós sabemos onde vivemos, o contexto social, o contexto económico que nós vivemos. Sabemos bem que Vieira do Minho não é uma terra fértil em empresas e empresas com capacidade financeira para investir. Não é? Nós damos as nossas voltas, visitamos muitas empresas. Se houver aqui alguma empresa que esteja neste momento a ouvir algum empresário que diga, a mim nunca me visitaram, por favor, que se tiver intenção de colaborar, nós estamos disponíveis para abraçar esse contributo, essa generosidade, como é lógico, e é isso tudo isso que torna possível o Vieira Sport Clube se manter. Porque, repare, mesmo o contributo do município representa atualmente aproximadamente 40% do orçamento anual do Vieira. Nós estamos a falar aqui de uma máquina que facilmente chega aos 250, 260 mil pessoas, peço desculpa, 260 pessoas a trabalhar de forma direta no clube. E depois, engatando, passa a expressão, E voluntariamente, é bom dizê-lo? Sim, tudo voluntariamente, a esmagadora maioria, tirando ali no plantel sénior com alguns prémios mensais, mas o resto é tudo voluntário. Depois a questão que se coloca aqui, da questão do clube, a forma como a Federação, como a própria Associação, como porta-voz da Federação, a forma como o futebol se está a transformar nos últimos anos, nós até costumamos chamar, nós os dirigentes dos diversos clubes, costumamos falar na profissionalização do futebol. Isto hoje em dia está-se a tornar um processo muito sério, que provavelmente já não será também para nós. Vai chegar uma altura que também vamos ter mesmo que seguir a nossa vida, porque isto já está a atingir patamares que já não cheira àquele amadorismo saudável, àquela vontade do voluntariado, de trabalhar por amor à causa. Hoje em dia, as tais exigências que são feitas ao futebol amador, ao futebol distrital ou ao voluntariado, são imensas e que são inconcebíveis. Obrigar a mini-SADs, como uma mini-empresa para o futebol. Hoje uma máquina como a máquina do Vieira só é possível graças a um esforço enorme de muito boa gente, mas que tem de facto alguma capacidade. Ou seja, neste momento não basta ter vontade, nem basta ter só o esforço, a vontade de colaborar. Hoje em dia temos de ter essa vontade, é lógico, mas também temos de ter bastante conhecimento. Alguns patamares, sei lá, o que é do conhecimento comum cidadão. Por exemplo, para a organização de um jogo dos séniores, por exemplo, é necessária a presença de um gestor de segurança. Mas isso devia ser uma figura nomeada pelo próprio Estado, uma pessoa, sei lá, ligada com suporte financeiro da Federação. Da Federação, alguém que tivesse essa capacidade. Não, tem que ser um dirigente, alguém que tira ali um curso online,
que é que se acontecer ali alguma desgraça, é essa a pessoa que é responsável, mas responsável judicialmente. Não estamos a falar responsável, pronto, vai levar um jogo de castigo ou 20 dias de castigo. Não, uma pessoa que tem responsabilidade perante a própria sociedade. Para vocês perceberem até onde é que isto chega, por exemplo, a nossa formação é uma formação... Mas deixe-me só perguntar, e é uma opinião que lhe pergunto, mas isso não desresponsabiliza a Federação? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Muitos dos clubes, como o Vieira, mas quando eu digo como o Vieira, que já vão tendo algumas dificuldades a cumprir todos os requisitos, agora imagino clubes com dimensão menor, não é? E que queiram também continuar com este trabalho, vão ter uma enormíssima dificuldade. As exigências são enormes. Enormes. Agora é reunir com uma reunião com o PSP, com o GNR, ouvir isto, ouvir aquilo, ou seja, no fundo está a ser imputada uma determinada responsabilidade ao futebol amador. Não é? E agora é que eu entendo, por exemplo, porque é que em Barcelos o futebol popular, o Campeonato Popular de Barcelos tem tanta adesão mesmo, e tem os campos sempre cheios e tem tudo, porque de facto é o amadorismo mesmo, é a força viva do que é o futebol mesmo, e neste momento é obrigações para tudo. Vejam, por exemplo, quero-me lembrar, e aqui até é fácil falar com o António, porque o António acompanha os jogos todos do Vieira, para ser mais fácil também se contextualizar a questão. Num determinado jogo, acho que foi com o Oliveirense, tivemos ali uma situação, portanto, uma outra adepta, fruto de uma arbitragem também discutível, uma outra adepto que efetivamente chamou a atenção de um assistente, de um auxiliar. Resumindo a questão, o Vieira Sport Clube é multado em 350 euros. Repara só numa questão. Fora de portas, portanto, não é sequer a nossa casa, sequer. Alguém que se lembra de mandar, portanto, disse o que quis dizer lá à equipa de arbitragem. Mas não há equipas de arbitragem. Não são ouvidos nesses Claro, chega-se ali, porque estava do lado do visitante, 350 euros, que é a multa máxima que se pode dar a um clube por mau comportamento dos adeptos. Veja a questão, mas agora veja só a questão. No fundo, o que é o mau comportamento de um adepto? Que é sempre discutível. Não é? E para se debater a questão, para depois se contestar e por aí fora, isto ainda é pior que se calhar do que contestar uma multa de trânsito ou uma multa de qualquer situação civil. Portanto, da maneira que as coisas estão hoje, a máquina está-se a tornar muito chata, muito aborrecida, muito profissional, muito desmotivante, muito desmotivante mesmo para toda a gente que esteja no futebol. Alguns críticos bem intencionados dizem do futebol. O futebol dá demasiado dinheiro, sobretudo nos grandes escalões, e isso torna o ambiente mais propício a essas situações? Não sei, eu acho que quem está a analisar e quem está a ver o futebol por um todo associa sempre, portanto, aos Ronaldos e vê sempre os clubes da Primeira Liga, ali os 4, 5 primeiros. Há todo um mundo muito maior paralelo a esse, muito maior do que esse. E depois vê-se numa liga profissional as regras que estão lá elencadas e quer-se, no fundo, portanto, replicá-las no futebol amador. Mas isso está a acontecer, Pedro, isso já acontece. Com coimas menores, mas está a acontecer. Está a acontecer. E aliás, esse é que é o grande problema. Aliás, já agora, permitam-me também, e eu vou dar já continuidade, até porque o Zé Luís ainda não chamou a minha intervenção. E eu acho, para ajudar aqui um bocadinho... Basta estar cá. Ok, mas para ajudar um bocadinho, primeiro saudar toda a gente que está lá em casa connosco e não perde aos domingos o programa Falar Daqui, que traz sempre boas conversas. E esta é mais uma delas em volta daquela que é a maior instituição desportiva ao nível do futebol no Concelho de Vieira do Minho. E não é juiz em casa própria? Não, provavelmente. Eu sou pessoa de saber separar as coisas. E porque sou realmente há 35 anos uma pessoa ligada ao futebol ao nível da imprensa, porque se formos a falar do acompanhamento do futebol, já são mais de 42 ou 43 anos na minha vida, sempre ligado ao futebol, como atleta, como dirigente e agora com a responsabilidade há 35 anos na comunicação social. Eu sou muito direto, eu sou pessoa eu não gosto de fazer favores, os meus olhos veem, os meus olhos são de facto a melhor coisa que eu tenho em relação àquilo que é a minha apreciação sobre o futebol. Eu, Pedro, dizia há pouco que cada vez mais o voluntariado para estar nos clubes é difícil.
É exatamente por estas coimas e outras que vão surgindo, pela responsabilidade civil que os próprios têm, porque é bom estar em casa com a família, almoçar a horas, e não ter qualquer tipo de problema. Nós vamos para o futebol, vamos lá fazer um trabalho em volta daquele clube que mais nos diz, não é? Aquele que mais nós sentimos, e quando damos conta, a nossa vida está estragada. Portanto, aqui... A questão é mesmo essa. Exatamente. A questão é mesmo essa. Exatamente. E eu é nessa linha que eu queria, queria reforçar exatamente essa tua ideia, porque estou à vontade para o fazer, porque eu conheço perfeitamente aquilo que estão a ser as medidas tomadas pelas associações. Isto vem sempre lá de cima, a Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portugal, o Instituto Português da Juventude também tem aqui uma cota-parte na questão das seguranças nos jogos de futebol, mas tem, e não só. E exerce? É fácil nesta altura, nesta onda, responsabilizar os clubes que se desenrasquem. Porque não é muito normal nós irmos para jogos de futebol em que a pressão é intensa, os ambientes são propícios a que haja ali conflito, o chamado conflito mano a mano, para não dizer porrada, e não ter uma autoridade pública, polícia, GNR, gente que seja capaz de colocar ali um travão. Quando envolvemos... Se os clubes quiserem, pagam seguranças privadas. Olha, é isso? É exatamente Basicamente é isso. Quer a minha opinião em relação a isto? Está na hora, não é do Vieira. Estamos aqui a falar do Vieira porque é aquela equipa que nós acompanhamos bem. Mas está na hora do futebol regional colocar um travão, fazer... Olha, faça aí tantas manifestações na saúde, nisto... Ainda não vi nenhuma no desporto. Está na hora dos clubes da Associação de Futebol de Braga, que é o que importa aqui, reunirem e fazer uma manifestação. Tem que se acabar com alguns vícios que vão matar o futebol. Olha, quer outra. A sustentabilidade de muitos clubes da regional são os seus próprios bares, que tiram horas e horas aos diretores para estarem a tempo a preparar as coisas, deixam a família e vão para ali para ganhar mais umas coroas para a sobrevivência do clube. E hoje as forças de segurança aparecem, arrumam com a questão, arrumam com os clubes. Portanto, isto não pode acontecer. Mas a Associação de Futebol de Braga, no apoio e no relacionamento com os clubes, funciona, é porta-voz destas preocupações? Ainda é muito prematuro para falarmos sobre a atual direção, porque pronto, não houve sequer muito tempo para convívio. Mas, de qualquer modo, o passado, o historial, digamos. Sim, no passado. As Houve um relacionamento saudável. O grande problema mas nisto que são... Pedro, o grande problema dos clubes, Pedro, para falar... vais-me desculpar, eu sei que estás no papel do Presidente e eu vou ser aqui mais direto. Tu não podes, na minha opinião, dizer que a relação é boa, porque não era, porque se houvesse uma dívida de um clube, a Associação de Futebol de Braga, vocês eram logo ameaçados que iam abandonar não tinham paciência, não vos davam tempo para resolver problemas, eram exigentes para cobrar as dívidas. Vamos ver aqui. Okay? Não, vamos ver aqui. Em 10 segundos, a Associação de Futebol de Braga tem que estar disponível para as dificuldades das instituições dos clubes que a alimentam. Mas também não terá havido em alguma fase do percurso do clube em que o clube tenha dado a imagem de menos cumpridor perante a associação. Vamos ver se nos entendemos então assim, fazer aqui assim uma coisa muito rápida, porque há muito para falar de certeza absoluta. Nessa questão das dívidas, quando nós entramos, há 10 anos atrás, nós chegamos lá e de facto o nome do Vieira, vamos ter que falar aqui as coisas muito abertamente, está bem? Vamos falar aqui muito abertamente, certo, já não falamos. Querendo ofender ninguém. Já falamos. Toda a gente que esteve a trabalhar para o Vieira Sport Clube ao longo destes anos fez o melhor que podia, perdeu muito tempo da sua vida, só temos aqui a louvar. Agora, efetivamente o nome do Vieira na altura está muito complicado. Pronto. E nós sei que na altura chegamos lá, quisemos fazer um pagamento, na altura acho que eram 5.000 euros, fizemos o pagamento e queríamos inscrever a equipa. E não deixavam. Pronto. E não deixavam porque o nome do Vieira estava manchado, ou se pagava todo ou não se pagava nada. Mas depois há aquela vertente, e ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sei que quem me acompanhava, na altura os meus vice-presidentes, até se afastaram um bocadinho, porque fui um bocadinho mais exaltado e disse, muito bem, não tem problema nenhum, nós retiramos para cá os 5.000 euros, nós vamos embora, o clube fecha portas e vocês ficam sem dinheiro.
Se quiser, estão aqui os 5 mil euros, fazemos a inscrição da equipa e vamos daqui para a frente, porque olha, eu não lhe devo nada assim. Nós não nos conhecemos lá de nenhum, mais ou menos destas palavras. O que é certo é que o Vieira, entretanto, readquiriu desde aí, nós fizemos tudo, escrevemos a equipa, nunca houve stress nenhum, e readquirimos, e aliás, quem nos estiver a ouvir e que trabalha na Associação de Futebol Braga sabe perfeitamente, a nível administrativo, todos têm o maior respeito pelo Vieira Sport Clube, pela seriedade com que nós trabalhamos agora, e por aí fora. O passivo do clube está nesta altura em quanto? Não tenho o valor aqui exato, mas andará nos 50 e tal mil euros, à volta disso. 52, se não estou em erro, assim uma coisa perto disso. Portanto, só tanto que nós terminamos a época anterior, pela primeira vez em não sei quantos anos, com o dívida zero na Associação de Futebol Braga. Portanto, não dever €1. E isso também é que também dá o respeito e a credibilidade do clube. E isso é que muitas vezes está-se num estádio, pá, vai-te embora, vai não sei o quê, não sabem fazer nada e não sei o quê. E a gente custa-lhes ouvir isso, sabe porquê? Ser melhor a ouvir? Custa ouvir isso, é lógico que no meio de 200 pessoas há lá um artista ou dois, como é lógico. Mas é lógico que isso magoa um bocadinho assim, fogo, eu podia ter andado, sei lá, tanto fim de semana que graças a Deus tenho essas possibilidades de fazer vários fins de semana com a família, agora vou para ali, agora vou para lá, como sempre fiz. Eu já não me lembro há quanto tempo é que nós saímos para gozar em família, nem nada disso. Roubo tanto tempo ao meu filho que está a crescer, tanto tempo que dedico a esta brincadeira, eu e os meus, e depois houve umas alarmidades dessas, séria, quando na realidade as pessoas não têm noção da credibilidade e do prestígio que nós devolvemos ao clube. Aquilo que o clube tem a nível distrital. Quando se pega no telefone e se liga para um jogador, e basta-me dizer, por exemplo, do Vieira Sport Clube, viva, como está? Tudo bem? O Vieira, então quem é que não quer ir para o Vieira? Porque toda a gente sabe que o Vieira que é pagador, que é cumpridor. Tudo isto custou muito tempo, muito esforço. E as pessoas analisam muitas vezes 10 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, por uma época que não está a correr conforme nós queríamos. Mas nós não trabalhamos sozinhos, nós não jogamos sozinhos, mas quem vem para nós cá, não fazemos nada sozinhos. Mas agora, uma questão que tem a ver com uma parte do seu discurso inicial, mas esse respeito pelo clube reflete-se depois no chamado amor à camisola? No chamado amor à camisola de todos os que são... Sim, isso é inevitável. Claro, uns têm mais capacidade que outros e tudo mais, e cada um faz o que pode e o melhor que pode. E se quisermos falar, e falamos, que eu também falo muito e às vezes perco muito por ser muito direto, não aqui aos microfones de uma rádio, não posso ser de uma forma tão direta, não é? Mas nos locais próprios sou extremamente direto e muito incisivo mesmo. E nunca fica nada por dizer, e eu se me arrepender, é arrepender do que faço, não é? Olha, era para ter dito isto, mas não disse, isso não é a minha filosofia, nunca foi. Mas temos que falar abertamente, nós temos aqui, e encaminhando já a conversa para aí, para depois podermos seguir e descansar um bocadinho a cabeça. Mas o que é certo é que a situação atual da equipa sénior, por muitas análises que possam ser feitas na vertente do adepto, por muitas que possam ser feitas, há aqui 5, 6 jogos onde o Vieira foi claramente prejudicado pelas decisões de arbitragem. Mas atenção, eu não estou a falar, e eu não estou a falar que num jogo A houve ali uma situação que podia ser penalti. Não, eu estou a dizer que no jogo A houve uma situação de penalti, houve aquilo, um conjunto de situações em todos os jogos, percebe? E isso reflete-se aqui em 10, 12, 15 pontos. Onde nós estaríamos claramente, atualmente, absolutamente tranquilos, a fazer uma época tranquila, pacífico, faltam 27 pontos. Mas este é o pior árbitro. Este é o pior ano da arbitragem da Associação de Futebol de Braga. Tivemos aqui erros enormes. Estive reunido com o Conselho de Arbitragem, não demos nota pública disso, porque também entendemos, também não temos que andar a fazer publicidade a tudo o que se faz. Estamos lá reunidos mas é importante essas notas chegar pelo menos aqui mais de uma hora e meia que estivemos reunidos. Estive reunido numa sexta-feira à noite, lá no Conselho de Arbitragem, pessoas, nesse aspecto, o novo presidente do Conselho de Arbitragem, uma pessoa excepcional, impecável mesmo, vi que de facto existia do lado dele um entusiasmo muito grande pelas medidas que ele quer de facto implementar. Nota-se que de facto as coisas podem vir a melhorar, mas a expressão que eu utilizei, e também posso utilizá-la aqui, é que, repare, neste momento a situação que o Vieira está a viver não carece, é como a história do Covid. Nós precisamos de uma vacina já, não é daqui a 2, 3 anos, porque aquilo que o senhor está a fazer daqui a 2, 3 anos vai ter reflexo, acredito que sim. Mas neste momento são tantos erros, mas tantos erros a prejudicar sempre o mesmo, e tivemos aqui jogos que foram de facto absolutamente lamentáveis. Eu custa-me lembrar ainda quando recebemos o Domiense, por exemplo, foi uma coisa absurda, uma coisa mesmo, pronto,
Que depois é a tal história, pedimos desculpa porque de facto assumimos o erro e de facto falhamos ali, tem razão nisto, peço desculpa e já visualizei as imagens e peço desculpa. O problema é que essas desculpas Só que isso todas não devolve pontos. traduzem-se que o Vieira está numa posição que não devia não há estar. volta, percebe? já não Que volta não atrás. devia estar. Desculpas percebe? não devolvem pontos. Percebe? Portanto, a não questão volta é essa. atrás, não E volta nós atrás. neste momento, e é o apelo que eu faço mesmo, neste momento precisávamos é que o Conselho se unisse connosco, que o estádio se enchesse para apoiar o Vieira. Ainda no passado domingo fiquei tristíssimo, pá, eu estava de rastros, percebe? Estava de rastros, porque isto dói, isto magoa. A loja deixa marcas, não vamos aqui a ser armazém fortes que não está a magoar. Claro que está a magoar, deixa-nos tristes, é o nosso trabalho que está aqui em questão. E depois sabemos que no outro lado, oposto ao local onde eu estava, tínhamos ali um núcleo de pessoas com uma enorme satisfação, e não estou a falar de adeptos adversários, estou a falar de pessoas que teoricamente foram apoiar o Vieira, estão a manifestar a sua satisfação por tudo o que está a acontecer e por aí fora. Tive adeptos do Vieira que saíram daquele local, vieram ter comigo, opá, não se pode estar ali, meu. Não se consegue estar ali. Opa, eu não simpatizo nada com o Porto, mas acham que eu ia para o estádio do Dragão dizer mal do Porto? Não será se eu não gosto, pronto, não apareço. Não Olha, Mas isso não será eu apenas faço uma melhor, forma- quando não gosto uma não vou. forma defeituosa de expressar descontentamento. Mas repara uma coisa, mas ele é alguém mais descontente do que nós. É que as pessoas daquele domingo bandam, dizem o que lhes apetece. Nós estamos a viver isto 7 dias por semana. Esta época foi a época que mais trabalho, a mim pessoalmente me deu em termos de contratações e por aí fora, e a todas as pessoas que trabalham comigo no departamento de futebol, a época que mais trabalhei, mas uma coisa absurda de todas, eu acho que trabalhei para 4 ou 5 anos, seguramente. É a época mais difícil para contratar, não há jogadores, cada vez é mais difícil trazer jogadores para Vieira. Eu dou um último atleta, não vamos falar de nomes, como é lógico, não é? Que ele nem sequer está aqui connosco. Mas eu recordo-me de fechar com ele e diz-me ele, mas antes de fechar com esse atleta, que depois até acabou por nem ver que o clube não lhe cedeu a carta, vira-se para mim e diz-me assim, mas isso é muito longe. Eu confesso que eu nem sabia onde é que ele morava, confesso. Mas muito longe, porquê? Então onde é que moras? Desculpa lá, a mim tinha-me dito que tu moravas em Braga. Então onde é que moras? Desculpa lá. Eu moro em Braga. Mas moras em Braga em que sítio? Moro mesmo assim, pronto, já ia dizer, mas moro mesmo ali assim. Desculpa-me, mas tu estás a brincar comigo. Tu estamos a falar aqui de 25, 30 minutos. Isso é longe para ti? É um bocadinho longe. Os tempos mudaram muito, as pessoas têm que compreender isso. Convencer atletas a vir para Vieira do Minho, a fazer 3 viagens à noite, a chegar a casa às 10h30, 11 horas e por aí fora, hoje em dia é cada vez mais difícil. E cada vez mais. Nós só o conseguimos fazer fruto do bom nome que o Vieira tem, de bom pagador, de bom cumpridor e do prestígio que o clube tem hoje. E de alguma habilidade em termos de discurso e de oratória, porque senão não era fácil construir um plantel. Portanto, aquelas pessoas que julgam que é tudo fácil, ou outro argumento, e que também gosto de responder, se hoje é para responder a tudo, responde-se a tudo. Deixaram sair este, deixaram sair aquele. Mas isto é o quê? Isto é o Benfica, é o Porto? Isto é futebol amador? Cada época é uma época. Os atletas, simplesmente, se não querem ficar, não ficam. Não é? E não é para pegar uma pistola, apontar à cabeça, vais ter que ficar aqui. Nós estamos a falar aqui de atletas que em abril, da época passada, em abril, já tinham assinado para outros clubes, por exemplo, já tinham assumido compromissos, percebe? Outros clubes que fizemos de tudo que era humanamente possível, inclusive naquilo que toda a gente pensa sempre, que é o final do mês, fizemos tudo, fomos até aos limites para que eles assumissem a sua renovação. Não podemos obrigar ninguém. De qualquer modo, houve movimentos... Percebe? Não podemos obrigar ninguém. Houve movimentos de saídas e depois de entradas. houve-se aqui coisas mirambolescas. Mas foi o presidente que só não ficou com fulano porque não quis. Mas uma pessoa diz assim, mas onde é que vão buscar isto? Chamem-me o atleta, chamem-me a mim, que nós contamos a versão para não se andar a espalhar coisas que ninguém nem sei qual é o fundamento deste tipo de observações. Mas contar histórias. Mas agora, eu acho que quem está de fora é muito fácil falar. Neste momento, também fomos conhecedores disso, nunca confrontamos o presidente da direção do Vieira é sempre um parceiro, em relação a isso. É sempre um parceiro. Mas que ouvimos. E não levantamos poeira, como se costuma dizer. Claro que sim. De qualquer maneira, temos aproximadamente 10 minutos para concluir. De qualquer maneira, houve movimentos de entradas e saídas até neste período chamado período de inverno. Como eu disse, não conseguimos, e não houve mais movimento de entradas, porque nós não conseguimos. Não houve aqui um empresário desta zona que trabalha aqui no distrito, não houve aqui toda a gente que se movimenta no futebol, toda a gente recebeu dezenas de chamadas minhas. Eu sou testemunho disso, porque do presidente do Vieira houve muita gente ligada ao futebol que recebeu chamadas no chamado mercado de inverno, do presidente do Vieira Sport Clube que tentou reforçar a equipa de inverno, ligou para gente de Guimarães, ligou para gente de Braga, ligou para empresários,
não conseguiu. Mas, Eu sou António, testemunha disso. o que é que... vamos Mas tentar- atenção, mas estamos vamos a falar tentar ver desde Viana do também Castelo, desde tudo, pai. Tentamos de percebo. tudo, de Eu tudo, percebo. tudo. Eu Mas vamos percebo. ver Sem o- olhar a o- meios O sequer. que tem sido esta época e o que é que pode ajudar a explicar esta situação? Três coisas. Além de algumas das coisas já que Três coisas. tiveram, algumas arbitragens menos bem conseguidas. Para mim, nesta altura, e analisando aquilo que é o comportamento do clube, e vou colocar o meu coração um pouco de lado. Sou amante de futebol e gosto dele como eu acho que ele tem que ser. Limpinho, para não utilizar outra expressão. Relativamente ao Vieira Sport Clube, há aqui claramente, se calhar pensou-se que o grupo de trabalho que vinha era o suficiente para fazer uma boa campanha. Se me perguntar se era, eu até digo que era. Se a arbitragem teve influência em 4 ou 5 jogos fundamentais, o Vieira hoje podia ter mais 15 pontos à vontade. E, infelizmente, não os tem por falta de experiência, não sei. A arbitragem não esteve bem em 4 ou 5 jogos, no meu ponto de vista. Se há aqui uma falta, e aí vou ser um bocadinho mais doloroso com o grupo de trabalho, que me parece que não faz o trabalho todo também. Mas é mudança de treinador algum tempo? Ó Zé Luís, nesta época? cada treinador tem o seu método. Hoje o futebol é quase igual para todos. Trabalha-se da mesma maneira, não há aqui muitas diferenças. Se você olhar a Clean Watts para o Nacional, que é o campeonato maior da Associação Futebol Braga, e se for ver aquilo que é o treino de uma equipa ABB, Divisão de Honra, onde está o Guilho Frei, e se for ainda mais longe ver os treinos da primeira Divisão Distrital, eu confesso-lhe que o Zé Luís não vai notar muitas diferenças. Agora há aqui, que me parece, em alguns momentos, falta de compromisso. Falta de compromisso de quem? Dos atletas, na minha opinião. Eu sou muito frontal. Eu percebo o esforço, dou todo o valor ao elenco diretivo, porque eu sei que eles querem o sucesso. Eles não estão lá para terem sucesso, eles querem sucesso. Mas eu tenho que ser aqui um bocadinho duro para com o grupo de trabalho. Ainda recentemente nos jogos, o Vieira teve um esposende em casa que só pode culpar de si próprio. O Vieira teve no último jogo em casa, só se pode queixar de si próprio. Portanto, tem que haver ali uma união. Não quer dizer que eles não sejam unidos, mas eles não podem ser unidos durante 45 minutos. Zé Luís, um plantel... Mas isso não tem a ver com a liderança? Não. Eu acho... digamos, com o orientador. Eu percebi, mas não. Aqui o que interessa é da forma... Repara uma coisa. Como é que se consegue explicar o rendimento de uma equipa em 45 minutos e o rendimento da mesma equipa, dos mesmos intervenientes, 45 minutos? O futebol tem duas partes, com os mesmos minutos. Depois há mais um minuto ou outro prolongamento, mas isso já está fora. Como é que se pode ser tão bom em 45 minutos e tão mau em 45 minutos? Nós vemos isso nas Pronto. equipas profissionais. Mas não pode ser, A primeira parte mas é não boa, pode a ser de segunda uma é má, forma e o contrário contínua. também é verdade. Eu continuo a dizer, e nas minhas duas últimas observações, aquilo que foi o rendimento da equipa, chamei-lhe erros infantis. De formação. É gente adulta, gente que está num campeonato, gente com valor, que sabe jogar. Agora não pode tremer. Portanto, a culpa própria, mas o futebol o plantel do Vieira Sport é feito Clube. de emoções e às vezes as decisões Zé Luís, eu finais também já joguei, eu estou à vontade. É o que dizem os teus parceiros. A decisão final do jogador no momento eu estou à do golo vontade não foi para dizer melhor. isso. E custa-me dizer isto. Acho que é a primeira vez em 35 anos que eu estou aqui que eu culpabilizo também o plantel. O plantel que tem que ser unido. Ouça, como se costuma dizer na gíria, a bola quando tiver aqui para as couves vai mesmo. Ok? Pronto, e o Vieira tem que ter essa determinação. E não tem. Perdeu 15 pontos, na minha opinião, por culpa de arbitragem, de erros de arbitragem, sim. Mas também perdeu muitas vezes por culpa própria. E isso tem sido evidente, nomeadamente nos últimos jogos. E por isso não está numa classificação até agora à sua altura.
E está a lutar, Pronto, só para concluir este que aspecto, o final não seja está a pior. lutar, só para concluir. Portanto, falta de empenho dos atletas, não acredito. Ora, de Não é facto, empenho, de concentração. de nos concentração, jogos. temos tido ali, de facto, alguns erros. Podiam... Muitos erros. Agora, este arranque de campeonato e esses erros marcaram decisivamente, e o balneário só se aguentou e só se aguenta unido, que é um balneário de facto muito unido, graças a muito esforço de todos, de toda a gente. Porque não é fácil em alguns jogos entrar num balneário e ver ali homens feitos, com as lágrimas a escorrer pela cara, dizendo eu não aguento mais, para isto não vale a pena, eu quero me ir embora. São erros a mais, nós estamos a ser perseguidos e por aí fora. E isto custa, é por isso que quando às vezes, e depois é tal questão, porque não convém fazer uma guerra aberta e dizer que isto foi propositado, também não vou dizer que foi. Porque até que estes erros de quem tomou as decisões naqueles momentos deixam muitas marcas num plantel que maioritariamente é jovem, e claro, A média é 25 anos. Deixa muita marca e não tem sido fácil. E depois, dá a impressão que quando se está a lutar, quando é uma luta destas, nós internamente já desabafamos que de facto isto tudo nos acontece. Tudo nos acontece nesta época, não vamos aqui lavar e choramingar de tudo o que já aconteceu e tudo que se tem resolvido. Por isso, acontecem coisas boas e tem-se más. resolvido, mas esta época efetivamente tem acontecido muita coisa. Mas não interessa. O que é relevante aqui, nós estamos cá para resolver os problemas. O que é importante aqui, e é esse o apelo que eu gostava de deixar, era que efetivamente lançar este desafio. Enquanto for humanamente possível, enquanto for matematicamente possível. Mas é possível. Era importante que as pessoas se unam de alma, de coração, em torno do clube. Não porque eu estou aqui a falar ou porque a direção. Não, porque é o clube da terra, porque é um clube que merece, porque é de gente que merece. Porque é um clube que tem quase 200 jovens a praticar futebol e essa nota deveria não se exigir só ao resultado. Devia ser um estímulo. Devia ser um estímulo. Nós temos aqui uma formação maravilhosa, temos meninos aqui a jogar futebol maravilhosamente bem, temos treinadores que são pessoas fantásticas, têm-se dedicado de alma e coração à formação. Temos dedicado muito do nosso trabalho a essa formação. Não está em causa o trabalho da direção, não está em causa isso. Não, estou a falar mesmo dos treinadores. Não está em causa também isso. frisar aqui um aspecto e que depois amanhã, quando se faz aqueles apanhados, eu falar daqui para chamar a atenção. Lembrar que, mais uma vez, a formação do Vieira é uma entidade certificada pela Federação Portuguesa de Futebol, com 3 estrelas. Nem todos os clubes conseguem manter este nível durante estes anos consecutivos também. Que mais é que eu lhe poderia dizer? Dizer que o Vieira vai comemorar mais um aniversário e que era importante estarmos todos juntos. E que, independentemente do que o futuro nos reserve, independentemente daquilo que o futuro nos reserve, o Vieira Sport Clube tem uma equipa diretiva com capacidade para dar a volta para qualquer situação. Já passamos aqui situações horríveis, nós é que as resolvemos, nós é que soubemos enfrentá-las com toda a coragem, com toda a determinação. Pedro, mas há um dado... Está aqui gente para dar a volta à questão. Para eu concluir, há um dado que é muito importante e que eu acho que aí sim. No final dos jogos, se há a equipa sempre acarinhada pelos adeptos, percam ou não, ou ganhe, é o Vieira. Mas também está na altura de alguma repreensão no final de alguns jogos, nomeadamente. Para quê? Para chamar a atenção, para abanar o grupo de trabalho. Calma, a massa adepta do Vieira é boa, mas também está a exigir-nos. É preciso isto. Tudo o que é feito internamente, hoje em dia, e já demos aqui algum exemplo também de uma entidade que está acima de nós, mas hoje em dia tudo o que se faz é tudo que, sei lá, vai-se ajudar uma pessoa a atravessar a rua, está lá um vídeo a filmar para depois. Certo. Tudo o que é feito por esta direção, e se calhar pecamos muito por isso, nós não partilhamos, não fazemos vídeos, nem fazemos nada. A exigência está lá. Só uma última questão. Não há nenhum atleta do Vieira Sport Clube, esta semana aconteceu um problema com um dos jogadores do Vieira Sport Clube, que eu penso que ainda está a realizar alguns exames. Penso que foi um problema de saúde. Sim, é um facto. E é de facto um jogador de extrema importância na linha avançada com o Fidelis. Como é que está o ponto da situação? Porque também era importante trazer esse momento aqui à rádio. Isto só vai passar no domingo, por isso podemos falar à vontade, não é? Portanto, é uma situação mais complicada. Foi assustadora, Pedro. Aconteceu isto esta semana. Sim, foi assustador. Foi assustador, uniu ainda mais o grupo e foi aí que se deu conta mesmo da união deste grupo. É um grupo que é fantástico, é uma família imensa. A situação neste momento está a ser acompanhada pelo clube. Teve que se dirigir ao Hospital de Braga, às urgências, é uma situação exigente. Mas como estamos a falar de alguém em particular, e são questões particulares. E de quem eu gosto muito também em particular. E é uma pessoa. Mas só para concluir, o que é que vai ser o aniversário?
O aniversário do E o Vieira que é que se Sport diz Clube aos este ano adeptos, queremos voltar. simpatizantes e amigos de Vieira e vieirenses? O que é que se diz? Disse que o Vieira Sport Clube está vivo, está muito bem em termos de imagem do que é o clube. É um clube que efetivamente reforçou o seu estatuto de uma imagem de marca que nós lançamos do clube mais titulado da AF Braga, porque apesar de o ser, nunca ninguém lhe deu aquela visibilidade dimensão, que não é? Nós, hoje em dia, quando estamos mesmo a falar com outros atletas de outros clubes, já se fala nisto, porque este slogan passou, é mesmo o clube mais titulado da AF Braga, e ainda recentemente, há 2 épocas, conseguimos reforçar esse estatuto com mais uma taça. A nível de respeito do que é o clube, a nível no distrito, é um clube que é muito respeitado, é amplamente respeitado. Em qualquer estádio que o Vieira visita, é um clube sempre muito bem recebido e muito respeitado, fruto de muito trabalho de toda a gente. Aquilo fica em nota de rodapé, é que é o aniversário, é uma altura de todos os vieirenses festejarem, que uma das suas instituições continua viva. Convívio. Ignoro agora o relógio um bocadinho, que depois a gente ajusta isso com mais uma publicidade ou menos uma publicidade, mas é importante que os vieirenses sintam que tem uma das suas instituições, numa altura em que se diz sempre tal, Vieira do Minho não tem nada, ou não tem isto, ou não tem aquilo. Não, Vieira do Minho tem uma instituição, que é a sua principal instituição desportiva, é uma instituição de utilidade pública, é uma instituição de prestígio, de renome, que tem muita gente a trabalhar. Pá. Não se cinjam só ao ato crítico do que está a correr mal. Agarrem-se a esta instituição, a tudo o que está a correr bem, à máquina que está aqui montada, a tudo aquilo que nós representamos. Nós, por fim de semana, temos mais de 10 jogos entre todos os escalões e os séniores. Acompanhem o Vieira, tenham orgulho no que é o Vieira Sport Clube a nível do Conselho. Vamos voltar a realizar um jantar, agora, portanto, que o Covid também já não se fala tanto, vamos voltar a realizar um jantar que espero seja o momento de juntar toda a gente que ama o Vieira, que respeita o Vieira, que sente o Vieira Sport Clube. Essas informações depois vão ser lançadas e, como é lógico, como sempre, agradecer também aqui à parceria da Rádio Alto Ave, que é sempre um dos principais parceiros do clube, de forma também a passarmos a nossa mensagem. Também somos do Conselho, é bom não esquecer. Concluímos aqui esta conversa à volta do Vieira Sport Clube, que no próximo dia 25 comemora os seus 61 anos, o 61º aniversário. Tivemos a presença do Presidente da Direção, Pedro Araújo, e também do António Silva, que é responsável do Departamento Desportivo da Rádio Alto Ave. Agradeço mais uma vez a ambos a presença, assim onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana, continuo a acompanhar o Vieira e 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.